Excelente. Então ele ficou no banco contra a Portuguesa, não entrou e entrou um pouquinho contra o Palmeiras, né? Sim, nem pegou na bola naquele jogo. Onde eu quero chegar? É como se ele tivesse, se for escalado como titular, estreando nesse piso, né? É uma coisa a se considerar. Nem ele sabe como ele vai reagir. Como ele vai reagir. Eu acho que é uma coisa para o Zubeldia considerar, né? Ele tem outras opções agora, né? Ele tem, mantém no sistema, ele tem, por exemplo, como colocar o Luciano, que é um jogador que se adapta bem ao sintético. Joga bem normalmente lá no Allianz. Ou o Ferreirinha, que se recuperou de contusão. O que eu quero dizer, acho que o Zubeldia pode. Não tem nenhum jogador como o Oscar no São Paulo. Aliás, tem poucos no futebol brasileiro com a característica do Oscar. Brasileiros, né? Meia. Mas eu acho que esse sistema permite ao Zubeldia pensar em alguma uma troca, em função da pouca experiência, pouca experiência que ele tem com esse terreno. E é curioso, porque o jogo dele é um jogo de passe, normalmente passes também longos, tal, e que o sintético muda muito a dinâmica do jogo dele, né? Então, deu a coletiva, vai jogar. Muitas vezes o torcedor considera essa uma máxima. Depende, eu acho que depende. Ele vinha jogando como titular, até foi uma pergunta, ele só jogou menos que o Arboleda no campeonato, os jogadores do São Paulo, né? Essa era uma dúvida, né? O cara vem da China, vai conseguir jogar em sequência. Ele joga em sequência e joga praticamente todas as partidas, ele está bem fisicamente. Mas especificamente esse jogo, eu não sei se ele começa jogando. É uma situação para o Zubeldia pensar até segunda-feira. Qual seria a melhor alternativa? Eu acho impossível ele não ir com os 3 zagueiros. Porque o time se comportou bem as últimas vezes contra o próprio Palmeiras, travou o Palmeiras. Eu acho impossível, assim. Simplesmente eu não consigo nem iniciar uma discussão desse jogo, eu acho. Mas ele pode ir com 3 zagueiros sem o Oscar, né? Ele sim, pode ir isso com 3 sim. Na verdade, aliás, né, o jogo contra o Palmeiras, ele foi com 3 zagueiros sem o Oscar e sem o Lucas, né? O jogo do empate. Foi com os dois, André, né? Caleri e Luciano, né? No 3-4-3, com 3 caras. Eu acho que é mais fácil você montar com 3 zagueiros. E aí ele pode, os 3 da frente, ele pode escolher de acordo com o adversário, com a possibilidade. Você fala 3 do quarteto, né? 3 dos 4. 3 dos 4. Como foi contra o Palmeiras, na verdade, ele tirou 2 do quarteto. Jogou o André, que está bem também, Luciano e Caleri. Massa, o Abel, que está preparando o time para segunda-feira e viu a coletiva do Oscar, será que ele falou, será que o cara vai jogar? E o que ele prefere, hein? Que o Oscar jogue ou que o Oscar não jogue? Que pergunta, hein, cara? É difícil essas perguntas. Se você fosse o Abel, você preferia o quê? Facilitei agora. Cara, eu ia preferir que ele não jogasse. Você acha que o São Paulo ficaria mais fraco? Sem ele, o São Paulo fica mais fraco? Fica muito mais fraco. Porque eu sou sempre favorável ao talento, né? E acho que o Oscar tem um talento que, tirando a questão do gramado, que eu espero que ele se adapte rápido, o gramado é mais rápido, de fato, a bola rola mais rápida, que ele faça essa adaptação, mas num jogo assim, que normalmente tirando os fatos que aconteceram recente, né, as goleadas que o Palmeiras impôs sobre o São Paulo, que não são fatos dentro da curva, são fora da curva, há um equilíbrio entre as duas equipes. Eu penso sempre que o talento pode decidir um jogo. Então, se vai ser um jogo apertado, como imagino que será, né? E ele é um jogador que pode desarmar qualquer defesa, um passe, uma movimentação dele em campo. A bola parada normalmente é dele, né? A bola parada, eu ia falar, Paulo, ofensiva, falta, escanteio, enfim. Exato. E tem isso é um fator de preocupação para o adversário, né? Então, imagino que o São Paulo com o Oscar, ele vai preocupar mais o Abel e a defesa e o sistema do Palmeiras. Agora, tem um outro ponto que a gente não pode considerar. Olhando para o histórico, né? O que recria aquele São Paulo que amarrou o Palmeiras, né? O Luciano em campo, porque ele se adapta bem ao gramado, e o André. O André não dá para pensar que ele vai jogar, então teria que ter o Lucas, né, que nesta função o Lucas faz menos o para trás mente, então, portanto, se desgasta menos no gramado, né, no sintético, vai precisar correr menos, ou ter tiros mais
mais assertivos em direção ao gol. Foi o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, quando ele entra e teve a chance de fazer o gol. Né? Agora, para ter tudo isso, você precisa escolher. E aí tem que ter 3 zagueiros, eu acho que estou conversa. Não imagino que o Zubeldia vai entrar no modo 4 quarteto, vamos jogar, vamos para cima, porque para o São Paulo ainda tem a vantagem, ou antes do jogo, de levar para os pênaltis, né? Que é uma coisa que o ambiente do Allianz Parque, o Palmeiras tem uma dificuldade com isso. Então, eu imagino que ele vai manter os 3 zagueiros, e aí tem que escolher entre o Oscar e o Luciano. Você pode... Uma coisa, né, Massa? Fala, desculpa. Você pode começar com o Luciano, entendeu? E depois no intervalo coloca o Oscar, ou ao contrário. Tirar o Oscar, para mim, para o São Paulo, é um risco grande. Porque o Luciano pode estar bem no jogo, mas também pode estar mal. O Luciano não é um jogador que tem, apesar da força que ele tem, da raça, da vontade, do que ele significa para o São Paulo e para o jogo em si, para os adversários, ele pode não estar bem tecnicamente. Né? E o Oscar, mesmo não estando bem, é uma bola, decide o jogo. A minha memória está falhando, ou o São Paulo piora quando os dois entram? Ou eu estou enganado? Naquele jogo. Naquele jogo, não piora? Piora. Pouco? Piora, embora tenha embora tido o Lucas tenha tido a chance. A única chance Isso. foi aquela... Na verdade, foi um erro do Mike. Mas assim, o Abel, ele... Na hora que o Mike erra, ele saca o Mike, põe o Marcos Rocha para tomar conta do Lucas. E aí, acho que aí teve os técnicos começaram a mexer. E quando entra o Oscar, o Lucas vai jogar do outro lado direito, e aí o Lucas cai de produção. O time piora, de fato, o Palmeiras melhora na parte final do jogo. Eu fico pensando uma coisa, tem essa questão do gramado, eu acho inadmissível um clube, pode ser o São Paulo, o Corinthians, estou falando dos 2 maiores rivais do Palmeiras, e no Rio, o Flamengo, o Fluminense, não terem, até que seja extinto o gramado sintético, um campo sintético para treinar. É muito raro você ter uma semana entre um jogo e outro. Nesse caso, existe uma semana entre um jogo e outro. Aí, porque assim, o que o Oscar falou, para mim, tô até agora com isso na minha cabeça. O cara nunca jogou no sintético na vida. Então não dá pro cara no aquecimento lá no Allianz Parque bater 3 bolas, eu tô adaptado. Não. O São Paulo deveria, até porque é um jogo único, um campo do Palmeiras, ter treinado na grama sintética. O Campeonato Brasileiro tá aquele papo que tem direito a treinar Você lá pode no pedir. Você pode pedir para treinar na véspera. Mas no caso, seria domingo? O São Paulo teria que ir lá, então? Isso. Mas aí precisa ver se o palco vai estar... Mas no Campeonato Brasileiro, né? Então, no Campeonato Brasileiro tem. No Paulista, imagino que não. Não. O São Paulo já fez isso... Na época do Rogério, o São Paulo quis jogar contra o Água Santa no Allianz Parque como mandante naquela troca. O Palmeiras cedeu o campo para o São Paulo treinar na véspera, logo depois de um show, uma coisa assim, né? Tipo, o São Paulo treinou, mas ele era o mandante do jogo, né? Nessa questão do brasileiro, eu acho que não se aplica o regulamento do Paulista, mas eu acho impossível você ter uma semana, tá uma questão, eu nunca joguei no sintético, outro... Se fosse um Deixa ambiente... eu só dar 2 contrapontos para isso. Eu acho justo isso. Eu acho que devia permitir, devia poder. Poder o quê? Poder fazer o treino de reconhecimento no gramado. Mas assim, Não, mas não é nem poder. O regulamento do brasileiro obriga. Não, o time é obrigado a liberar. Eu sei, mas não é questão de não se Eles obrigar. usam, é isso. É que assim, eu só estou falando, eu acho que essa é uma questão que pode ser regulamentada ou não, ou de cortesia ou não, mas assim, o Fortaleza, pode perguntar para o Marcelo Passos, quando o Fortaleza vai jogar, a semana que vai jogar contra o Palmeiras, ele treina no sintético, no CT dele. Quando ele vai jogar com o Botafogo, ele treina no sintético. O seu ponto é bom. Ele tem lá no seu treinamento um campo sintético nos moldes do Allianz ou do Newton Santos, que ele prepara, o Vojvoda prepara o time dele, quando ele vai jogar no gramado sintético, treina no sintético. Né? Então, eu acho que uma coisa... Só 2 contrapontos para isso. Seu ponto é bom, mas nem todos os sintéticos são iguais. Então, eles falam que são bem diferentes. Talvez você acertar o do Allianz Parque para você ter o seu CT, talvez não é tão fácil. Porque se aí você vai jogar no tapetinho do Botafogo, lá é diferente. Claro. E o outro contraponto
eu vou submeter os meus jogadores, os joelhos, os seus tornozelos, durante uma semana, Não. Então, talvez ele possa perder o jogador no domingo. O que eu digo não é fazer todos os treinos, mas um ou outro treino de adaptação. Por exemplo, Oscar, vamos ver como é que é. Mete uma bola pro Lucas aí, no sintético. A bola vai lá na... Né? Não, eu entendo o que você está falando. Não é chegar, vou tascar o pau, treinar... Nem o Palmeiras faz isso, né? Nem o Palmeiras faz isso. Isso, nem ele. Mas alguma coisa de adaptação, sobretudo para quem nunca jogou, né? Eu acho que seria importante, interessante. Quem tá aqui é o Souza, hein? Ele mesmo. Falando aí que tá o X da questão, do ponto de vista da escalação. O Abel tá esperando o São Paulo do último jogo. Se for ao contrário, mete um 4-3-3, tem o fator surpresa. Então, cara, aí tudo bem. Eu acho que seria um pouquinho arriscado. Até porque funcionou muitas vezes contra o Palmeiras também esse sistema. Às vezes que o São Paulo tomou goleadas do Palmeiras, mas assim lembrou, uma com o Rogério e outra com o Dorival. O São Paulo foi 5, uma 5-0 e 4-0, né? 5-0 e 4-0. Foram com times abertos, propositivos, as duas vezes, né? Enfim, eu já sei também, o Zubeldia, no São Paulo, ele não costuma surpreender, mas como técnico da LDU, ele surpreendeu muita gente, inclusive o São Paulo, naquela eliminação. Isso aí é verdade. Ele ganha na altitude por 2-1 e joga no Morumbi com a vantagem com 4 atacantes. E o São Paulo até teve um jogador expulso. O São Paulo só fez um gol com a Arboleda no finalzinho de cabeça, foi para os pênaltis e perdeu os pênaltis, o Ramos chutou por cima. Mas nesse dia, todo mundo estava esperando a retranca da LDU. Ele jogou com 4 atacantes. Até agora, no São Paulo, ele não fez esse tipo de surpresa, né? Mas também vamos combinar. Ele mudou contra o... Quer dizer, pensando bem, contra o Botafogo o ano passado na Libertadores, ele tentou algo diferente. Ele jogou com linha de 3. Exatamente. Não estava jogando, jogou com linha de 3. Não deu certo no primeiro jogo, o São Paulo foi massacrado. E no segundo jogo ele mudou. Enfim, mas eu acho que mudar... Também você não vai ver nas declarações do Oscar sobre os 3 zagueiros? Encontramos um jeito de jogar, estamos mais protegidos, estamos mais seguros. O time está muito melhor do que 5 jogos atrás. O jogador está falando assim, né? Mas fala, Massa. Não, tem 2 questões aí. O diretor da base do São Paulo disse que gostaria de instalar um sintético lá em Cotia, porque os campos não aguentam o uso. Vocês viram essa entrevista? Sim. Porque ele joga 13, 15, 17, exatamente. 20, joga muito, né? O Palmeiras tem no CT o sintético da Arena Barueri e do Newton Santos, que são diferentes, mas também não é uma coisa assim tão absurda, né? E os jogadores treinam lá, assim, mas não todo dia, porque depende da semana onde você vai jogar, com quem você vai jogar. Então acho que seria uma saída, sim, para os outros clubes, para uma adaptação melhor e mais rápida. Ainda sob o ponto de vista tático do São Paulo, com um elenco mais curto e falta de opções no banco, você ter um time mais seguro faz todo sentido. Entendeu? O São Paulo tem que jogar com os 3 zagueiros, não porque os 3 zagueiros deixam o time mais defensivo, e sim porque o time se encaixa e se equilibra melhor. Assim, os 2 laterais, eles são também mais defensivos. Então, na hora de fazer o para trás-mente, o time vai estar mais preparado. Então, eu, se fosse o Zubeldia, escalaria os 3 zagueiros. A escolha agora é dele, entre Luciano e Oscar. E só Você falou sobre os 2 Sobre os laterais também pode ser uma questão, né? Quais laterais? Os defensivos ou os que avançam? Então, esse é um bom ponto. Porque, primeiro, o São Paulo tem jogado com 3 zagueiros, sendo que um deles jogou boa parte da temporada como lateral direito. Isso aconteceu um pouco no jogo do Palmeiras, com o Juan, agora é o Ferrarese. E no jogo com o São Bernardo muda o sistema e o São Paulo muda o sistema sem fazer sua alteração. O Ferrarese vai para a lateral, vem em linha de 4 e ele libera. Um jogador que eu acho que corre por fora aí, Tironi, você falou laterais, né? Eu acho um jogador que ficou agora fora, a torcida pega um pouco no pé, fez um ano ruim até o momento, mas costuma jogar bem no sintético e jogou bem contra o Palmeiras, é o Igor Vinícius. E na linha de 3 ele parece mais tranquilo que o Cedric. Exato. Ele mais à vontade de jogar com Foi ele quem jogou contra o Palmeiras, né? No 0-0. Ele pode ser uma opção, sim.
Até pela questão de maior vigor, maior rapidez. Uma válvula de escape pode ser. Mas Então tá aí, galera. Então tá aí, né? Zubeldia aí provavelmente possa mudar o time. De mudar não, né? Joga com 3 zagueiros agora. A dúvida vai ser entre Luciano e Oscar. Eu começaria com o Luciano, já que o Oscar falou que nunca jogou em sintético. Então, acho que a lógica é jogar com o Luciano. Bora ver qual vai ser a escalação que ele vai confirmar aí, né? E vai ser jogão, cara. O São Paulo tem chance de se classificar assim. Eu acho que não tem favorito. Se tem um leve favoritismo é pro Palmeiras, porque joga em casa. Agora, o jogo é jogado. Eu acho que o São Paulo tem condição de chegar lá e ganhar o jogo no tempo normal, inclusive. O Palmeiras não vive uma grande fase. Vive de lampejo do Estevão no momento. Essa é a minha opinião. Comenta aí a opinião de vocês aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos se inscreve pra Band Esportes, link aqui na descrição, valeu? E aí, final de semana decisiva aí, segunda-feira, São Paulo joga. Eu já tô nervoso já, mas eu acho que a gente vai sair com um resultado positivo, cara. A gente vai eliminar o Abel mais uma vez aí, na minha opinião.